Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, atua na área de obras há 41 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, e contigo? Tudo jóia. Maravilha. Para mais uma. Vamos lá, né? A gente está com novidades, é isso, né? Então, galera, dando continuidade a uma novidade aí, né, do nosso canal, abrimos recentemente uma nova série e ela é chamada de Obras Espetaculares. Por vários motivos espetaculares, que a gente resolveu criar essa série e motivada pelo nosso convidado. Então, eu vou passar as honras, como sempre, para o Henrico, fazer uma introdução e vamos lá partir para o nosso bate-papo de sempre. Bom, nosso convidado de hoje já esteve aqui falando sobre linhas de transmissão e no desenvolver da carreira dele ele caiu em uma obrinha normalzinha chamada Usina Nuclear Angra 3. Olha só. Então, qualquer hoje, pouca coisa, né? Hoje vamos falar dessa obrinha e com muita honra e prazer estamos aqui com o nosso querido colaborador Isaltino Neto. Tudo bom, doutor? Olá, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar de uma edição do podcast O Canteiro. É uma honra estar aqui com vocês e renovo o meu agradecimento pelo convite, porque a vez passada que tivemos aqui foi um bate-papo bem agradável e com muito prazer estamos aqui para colaborar de novo. Maravilha. Bom, fazendo uma pequena apresentação, que vocês já sei que já vão me pedir. Isso! Sou de formação engenheiro eletricista, modalidade na eletrotécnica. Estou nessa estrada de projetos e gerenciamento de obras desde a época de estágio, em 1975, e trabalhei na área de projetos e gerenciamento de projetos até 1990, quando migrei para a área de gerenciamento de obras. E essa migração para a área de gerenciamento de obras proporcionou várias experiências diferentes do que as originalmente conseguidas nos anos anteriores. É isso. Maravilha, maravilha. Eu queria reforçar, além do imenso prazer, a fonte da inspiração, né? Porque tu, com certeza, foi o profissional que nos inspirou a abrir essa série toda e que eu acho que vai ser aí uma porta aberta para os outros profissionais da área virem aqui conversar com a gente. Então, por isso que o Henrique se refere a colaborador, né? O que motivou a criação de tudo isso. Muito obrigado, Neto, por isso tudo. Bom, então, tu quer colocar agora como tu foi para o mundo do nuclear, né? Cara, chega a ser, né, espantoso falar dessa forma, mas, por favor, né? Vamos lá, conta um pouquinho dessa migração aí. Pois como todo engenheiro eletricista, ou melhor, da área de eletrotécnica, a gente sabe que a oportunidade de você trabalhar numa usina nuclear não é tão comum quanto você trabalhar em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E quando eu estou falando de geração, estou falando das outras formas, a hidrelétrica, a termoelétrica, a eólica e assim por diante, é bastante comum já no nosso país. E foi por um mero acaso que essa minha vontade de trabalhar numa obra desse porte, que é uma obra essencialmente multidisciplinar, acabou ocorrendo. Eu estava trabalhando em outro projeto que também foi muito interessante, que foi o metrô de Fortaleza, quando a empresa que eu trabalhava na época venceu a concorrência para fazer a supervisão das montagens elétrico-mecânica e de automação da usina nuclear 3. E isso, para mim, foi a realização de um sonho. A diretoria, já sabendo que eu gostaria muito disso, me perguntou se eu estava afim de trabalhar em Angra 3. Morar em Angra, né? E uma praia. surgiu até uma brincadeira. Você troca as praias de Fortaleza pelas praias de Angra? Boa. Aquelas que o cara responde sério, né? Sim, você troca a geladeira. Isso aí. E foi dessa forma que eu acabei indo parar lá em Angra dos Reis. Legal. Que legal. Bom,
Agora conta pra gente como é que funciona uma usina nuclear, né? Que eu acho que a gente não sabe, né? Quem sabe, isso é muito, né, muito legal. Bom, Agora a gente tem uns slides para ir mostrando para acompanhar, Claro. né? de uma forma bastante resumida, uma usina nuclear, ela é uma usina térmica. Então, só comentando também um pouco da imagem que está sendo projetada, no canto superior lá tem as duas usinas, de formato cilíndrico é a Angra 1, a de formato esférico é a Angra 2, e essa, onde tem um círculozinho montado, vai ser a esfera, que é o edifício de contenção do reator de Angra 3. Aqui ao lado do círculo, o edifício maior, mais próximo do mar ali, é o edifício das turbinas, onde praticamente tudo já está instalado, exceto as próprias turbinas e geradores. E o edifício aqui atrás é o edifício de controle da operação da própria usina. Dá para ver que ao longo, entre Angra 2 e Angra 3 aqui, tem uma série de telhados mais escuros ali. Ali são inúmeros galpões onde estão armazenados os equipamentos já adquiridos para Angra 3, que foram adquiridos à época de Angra 2. Todos eles passam por conservação permanente. E a área nuclear tem algo interessante. Quando existe um problema em uma usina nuclear em qualquer parte do mundo, você não tem equipamentos de prateleira em lugar nenhum para você substituir. Então, há um intercâmbio. E aí tem muita gente que critica, a Angra 3 vem sendo canibalizado. Não, não é isso. Coisas que existem disponíveis para a Angra 3 e que é necessário em alguma outra parte do mundo é cedido, e quem recebe providencia a fabricação de peça ou equipamento semelhante e repõe aqui. Essa é uma transação comum. Nossa, isso é brilhante, né? Imagina, os estoques do mundo todo se conversando de tão específico que é, né? Sim. E é genial, isso é maravilhoso. Não dá para você passar a mão no telefone e ligar para um fabricante, você tem aí um reator disponível aí na prateleira? Não existe isso, não tem, tá certo? Exato. E as tecnologias se conversam ou tem muita... É porque existem muitas tecnologias que se conversam, não são de todos os fabricantes, não é universal isso. Perfeito. Mas, por exemplo, toda essa série de usinas PWR, ou seja, o reator pressurizado, como é o caso aí, todas elas têm equipamentos mais ou menos semelhantes e que, de alguma forma, há esse intercâmbio quando há alguma necessidade. A tecnologia dessa é alemã, né? A Angra 2 e a Angra 3 é alemã e a Angra 1 é americana. Numa dessas é mais fácil uma adaptação de encaixe, porventura, do que a fabricação daquela peça, porventura, daquele elemento do sistema, né? Porque, como tu bem colocou, não dá para ir na padaria e falar, beber 3 pães franceses e um reator nuclear, né? Não tem isso. Loucura. Bom, até eu ia sugerir, como tu perguntou como funciona um pouco, a gente falar um pouquinho da imagem 2 e de repente voltar para a imagem 1. O que você acha? Eu só queria assim, fica à vontade, né? ressaltar mais uma coisa nessa imagem aí, que é esse pequeno lago, com essa barreira de pedras que existe aí, e que no próximo slide a gente vai explicar um pouquinho melhor para que tem isso daí, para que serve. Não, eu estava pensando isso, que claro, como eu visitei nos bastidores o nosso material, eu acho que a gente fala um pouquinho conceitualmente no próximo, e aí se eu tiver equivocado o Henrique me puxa a orelha, depois a gente volta para isso, porque daí eu acho que a galera que está nos acompanhando vai conseguir entender um pouco a mecânica da coisa, e a mecânica é só uma forma de dizer, né, moçada? E depois a gente volta para aquela lá, porque contextualiza com a realidade, e eu acho que vai ser bem, bem bacana, Neto. Pois é. Bom, então o que vem a ser esse reator nuclear? A reação nuclear, ela parte do princípio de fissão nuclear. Ou seja, dentro do reator existem varetas carregadas com urânio 238 e uma parte em 235, urânio 238 e urânio 235. O 238 é mais estável. E para se iniciar uma reação, um urânio 235 precisa ser bombardeado com um nêutron. A partir do momento que ele é bombardeado, ele tem uma fissão, ele gera
núcleos menores, como bório, como césio, aliás, como crômio, como césio, e libera outros nêutrons que bombardeiam outros núcleos de urânio, e assim começa essa reação em cadeia. Nessa fissão nuclear existe uma liberação imensa de calor. Então, apenas como curiosidade, eu até anotei uns números aqui que eu nunca os decorei, mas acho altamente interessantes, que 10 gramas de urânio 235 contém energia similar a 20 toneladas de óleo mineral ou 25 toneladas de carvão. Caramba! 10 gramas? 10 gramas. Nossa, mãe. Ou seja, e cada vareta que é colocada dentro do reator nuclear, ela fica 3 anos ali gerando energia. Então, é uma energia limpa, é uma energia que não polui, mas precisa dos cuidados para se evitar vazamento dessa radiação. Bom, com a geração desse calor, esse sistema de varetas que está imerso em água, e aí seria a água mais vermelhinha ali da imagem, ela é aquecida. E essa água trabalha em temperaturas acima de 300 graus, mas com uma pressão altíssima, para não se tornar vapor. E ela trabalha com, eu não sei o número exato, mas é acima de 150 atmosferas. Então, por aí dá para se ver a necessidade Esses tubinhos devem estar bem soldados. Isso. Né? A necessidade de ter uma estrutura muito robusta para conter uma pressão dessa aí dentro. E uma grande preocupação que as pessoas têm é e essa água não contamina o resto? E exatamente essa imagem é para deixar bem clara que são circuitos absolutamente independentes. Então, a água aquecida a 300 graus do reator, através de um trocador de calor, aquece um outro circuito de água, que está representado em azul, e aí sim, essa tubulação em 300 graus, recebendo uma água abaixo de 100 graus, torna essa água abaixo de 100 graus em vapor, facilmente, que é injetado nas turbinas do gerador, e esse vapor e resto de água que sai das turbinas, ele é refrigerado por um terceiro circuito de água, que no caso é a água captada no mar. Que legal. E é exatamente aqui que eu falei daquele lago. Sim. Por quê? Porque essa captação e devolução de água para o próprio mar dá aí algo em torno de umas 25 piscinas olímpicas por minuto. Meu Deus. E por isso daquele alagamento que serve para que a areia decante. E a água aspirada não carregue tanta areia porque vai ficar corroendo essa tubulação toda. É bem legal de ver essa imagem que a gente está agora, que mostra 3 circuitos claramente separados, né? Então, e absolutamente independentes. Perfeito, perfeito. Então, galera que tem curiosidade de descobrir, olhem, parem, desçam da esteira, cuidado para não cair no chão. Dá uma olhada nessa imagem que é realmente espetacular, né? Muito bacana. O circuito nuclear, que seria o primário, o circuito elétrico, que é o secundário, que gera vapor e aí move as turbinas, e o sistema de refrigeração, que seria o terciário. Muito legal. Agora eu convido para voltar para as imagens de Angra, né? Só falando mais um assunto ainda. Ali em cima do reator, está lá um assunto chamado barras de controle. Opa, vamos lá. Esse é o grande segredo da geração da energia nuclear. As barras de controle servem para aumentar ou reduzir essa reação em cadeia, porque elas possuem elementos que absorvem os nêutrons que estão soltos dentro desse sistema aí de radiação. E quando você precisa diminuir a geração de energia elétrica, ou seja, um momento em que o consumo de energia elétrica no sistema está em baixa, essas barras de controle, elas são inseridas em maior profundidade, diminuindo a reação nuclear, diminuindo, portanto, a geração de
Dos nêutrons, ela pega os nêutrons Isso. em excesso. Diminuindo a reação em cadeia. E no oposto, ela libera a reação total. E é também, obviamente, um dos elementos de segurança. Porque além das barras de controle, elas completamente inseridas, elas vão acabar interrompendo a reação em cadeia. Angra 2 e Angra 3 têm instalados dentro do prédio do reator, ao lado do reator, 4 tanques de água com boro diluído. Se acontecer algum problema que esse sistema não funciona, a água com boro vai ser injetada dentro e o boro vai absorver esses nêutrons e interromper essa reação nuclear. Olha só. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter umas imagens dessa área central, que seria o vaso de contenção, não é isso? Isso. E também, galera, na descrição do episódio, a gente tem um vídeo que o Neto arrumou para a gente que mostra o bichinho por dentro, né? Que é espetacular, é impressionante. Bom, muito bom. Tem uma dúvida que é o seguinte, a ideia que a gente tem de usina, pelo menos as mais clássicas, são aquelas com chaminés gigantescas que ficam jogando vapor para fora, né? Que eu acho que é um sistema diferente, né? Então vamos botar aqui umas imagens para você dar uma explicada para a gente, né? Essa é a visão clássica que a gente tem de usinas, que eu acho que deve ser um modelo mais antigo ou diferente, né? Que aí teve aquela história de 3 Mile Island, né? Que foi um grande acidente. Foi um grande 3 Mile Island foi um grande acidente, não tanto quanto Chernobyl, mas foi um grande acidente. Aliás, aproveitando, curiosamente, já que falamos em acidente, cada um desses acidentes que ocorrem, eles são minuciosamente estudados e para as demais usinas que existem no mundo se aplicam as lições aprendidas em relação ao que motivou aquilo acontecer. Então, por exemplo, as usinas aqui de Angra receberam incrementos no seu sistema de operação e de segurança depois de Fukushima, porque o principal problema que ocorreu em Fukushima foi que com a invasão da maré se perdeu a eletricidade dos serviços básicos para, por exemplo, desligar a usina, para, por exemplo, inserir barras de controle e interromper a reação nuclear. Se perdeu os serviços auxiliares. Sim. E, obviamente, que isso, dentro do que foi necessário, o sistema aqui de Angra passou por uma reforma. Eu sei que existe hoje uma interligação já entre as duas usinas em operação, que será interligada à terceira quando entrar, e que, fora isso, parece que montaram fora desse ambiente, em ponto elevado, tem serviços auxiliares à disposição, caso aconteça alguma coisa dessa natureza lá. Sim, para que você tenha a alimentação dos sistemas de proteção, né? Senão, exatamente. Senão eles não operam. Se eles não operam. Bom, aqui vamos só mostrar, então, como funciona esse outro tipo de usina, né? A diferença básica em relação àquela que a gente apresentou no outro slide é que, como vocês podem ver, a água de resfriamento ela gera vapor, diferente do de Angra, que aquelas chaminés que são muito menores do que essas, elas realmente também soltam vapor, mas é no momento em que se está despressurizando o reator para as paradas, para eventual manutenção, troca de combustíveis e reposição de combustíveis, não troca, reposição de combustíveis e etc. Uhum. Por isso que não se tem essas chaminés emitindo tanto vapor quanto lá no sistema de Angra. Quer dizer, aí está gastando água a dedéu, né? A dedéu. Muito bom. Bom, como tínhamos prometido, agora tem umas imagens internas da usina aqui de Angra. E não se esqueçam que tem um vídeo na descrição para aproveitar e ver o processo inteiro. Né? Essas imagens, inclusive, vêm dos vídeos, né? Positivo. Algumas, né? Então, acho que vale a gente descrever algumas questões das imagens. Eu vou passar a palavra para vocês, porque eu estou aqui babando.
Mas, né, sigam comentando. Bom, essas imagens são da usina Angra 2. Elas foram feitas durante uma operação de reposição de combustível. Dá para se ver pela espessura das placas aí, que é um negócio extremamente robusto e pesado. O concreto é um isolante, é O isso? concreto também é um isolante. Legal. E tem algumas coisas que são muito, muito interessantes. Conversando uma vez com eu não lembro mais a nacionalidade daquele inspetor, mas ele que acompanha, a função dele, acompanha pelo mundo a substituição de combustível nuclear. E eu falei, cara, Que função é essa? eu falei, eu queria te ver no escuro para ver se você fica meio verdinho, meio brilhante, né? se você brilha, né? Você apaga a luz antes de dormir e a luz apaga mesmo, né? E aí ele me passou uma imagem até animadora a respeito disso. Ele falou assim, claro que a gente não pode ficar exposto, mas, por exemplo, a sola da minha bota, eu certamente piso em algum local que tem radiação. Na hora que eu saio, eu piso numa placa de fita crepe, por exemplo, a radiação fica na fita crepe. E essa fita crepe precisa ser armazenada porque é material irradiado. Eu falo assim, mas as imagens que se tem, eventualmente de filmes, de queimaduras sérias, é porque são exposições sérias e longas. Por isso que se causa tanta queimadura. Eu falo assim, mas no nosso trabalho é muito difícil a gente ter uma contaminação. Foi a referência que eu recebi de alguém que trabalha... Se alguém fosse verde, seria esse cara na minha cabeça, né? Tanto que eu brinquei, queria vê-lo no escuro para ver se ele brilha. Mas essas imagens aí, pode-se ver ao fundo, embaixo da placa lá, a parte superior do reator, onde cada um daqueles pontinhos lá são ou elementos de urânio ou elementos das barras de controle. E para a galera que não está vendo necessariamente, a gente fala de uma placa de tampa, que ela é um pedacinho da tampa, que deve ter uma espessura que eu estou chutando aqui, deu 1 metro. Aproximadamente isso. Né? Então é um tablete de 1 metro de espessura de concreto e grande, né? Sei lá, 10, 15 de comprimento. Assim. Imagina esse guincho que tem em cima, né? A brincadeira, isso é a tampa, né? Para fechar o negócio. Quem tiver a oportunidade de ver o vídeo vai ver que todas essas placas onde tem essas pessoas em cima serão retiradas. O que se consegue ver melhor é a parte interna lá. Inclusive a piscina, que numa outra imagem vai aparecer, a piscina onde todo o material irradiado fica armazenado. Já existe tecnologia para recuperação desse material armazenado. Quando se obteve a ideia de se guardar tudo dentro do próprio edifício de contenção, numa piscina, o material já é irradiado, ele já é irradiado, ele não é mais adequado para estar ali gerando, mas para contaminar ele é contaminante, tá certo? Sim, tá no jeito. Inclusive, eu queria pedir, né, para te explicar o que é o material irradiado para os leigos, nossos ouvintes aí, né? Eu, pelo menos, almoçando contigo, eu comecei a entender mais sobre o jogo. Mas explica para nós o que seria esse material irradiado. Então, esse combustível já irradiado é o que já ficou 3 anos operando ali dentro, em fissura de urânio, e que já dentro dessa reação em cadeia, ele já não consegue mais gerar tanto calor quanto ele gerava originalmente. Perdeu a capacidade. Perdeu essa capacidade. Mas ele ainda tem capacidade de irradiar esse material todo que é contaminante. Por isso, a armazenagem dentro de uma piscina e dentro do edifício de contenção. Ou seja, é um local de acesso absolutamente restrito. Não é qualquer funcionário de Angra que entra dentro dessa área, não. São pouquíssimas as pessoas e passam por treinamentos exaustivos para poder trabalhar nisso daí. Conta como é que se constrói essa contenção. O edifício de contenção, ele no caso de Angra 2 e Angra 3, ele é uma pequena esfera de aço
de aproximadamente 3 centímetros de espessura essa placa de aço, com um diâmetro de 50 metros. Que isso? E essa é uma das... Por isso que se chama edifício de contenção, porque essa é a principal contenção da irradiação. Fora isso, cobrindo essa esfera, existe uma camada de concreto de espessura da ordem de 1 metro. Um pouquinho menos, mas é da ordem de 1 metro, com uma ferragem absurda lá dentro, que eu olhava para aquilo e falava assim, como é que concreto vai conseguir entrar no meio de tanto ferro aí e entra? Não, e com 1 metro numa esfera gigante, né? Eu tô pensando nesse aço que é absurdo. Da época que eu trabalhava lá, as concretagens eram de 2.000, 3.000 metros cúbicos de concreto todo mês, fazendo isso daí. Tanto que havia usina de concreto dentro da própria... não dá para em caminhãozinho, tu não fazia... Não tem como, né? Se fosse fora, o congestionamento de caminhões paralisava a BR-101. E eu já fiz obra naquela região. Para você receber um caminhão de concreto, via de regra, ele chega praticamente vencido, né? Eu fazia obra em Paraty, o concreto saía de Angra, que teoricamente não é tão longe. Pertinho. Mas o trânsito é impressionante lá, né? E o caminhão tem 6, 8 metros cúbicos. Ele fala em 200 metros cúbicos, e aí? Divide... 2.000. 2.000. Dá quantos caminhões, né? 300 caminhões é muita coisa. E aí, bom, já que você falou na BR, tem um problema. Como é que esse combustível, que são varetas de aproximadamente 5 metros de comprimento, como é que elas chegam lá? Já que... tem um porto ali Até tem um porto por exemplo, os transformadores que já estão instalados em Angra 3 chegaram pelo porto. Mas não, eles saem da Nuclem, que fica na Via Dutra, e para chegar até Angra. É uma operação que envolve Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, envolve aeronáutica por questões de segurança, e a própria rodovia que desce de Guaratinguetá? Não. É de Volta Redonda até Angra, ela passa por um processo complicado, porque é um comboio, e especialmente nesse trecho de serra aí, você não consegue ultrapassar isso. Periodicamente esses veículos têm que parar para dar uma fluidez no trânsito, depois se volta, até chegar na BR-101, em que você conhece que pela natureza da 101 o procedimento é mais ou menos o mesmo, né? É dificílimo você conseguir ultrapassar. Eu não sei se essa estrada é aquela que sai de Barra Mansa e desce até Angra. Isso, a de Barra Mansa, não de Volta Redonda, de Barra Mansa. E é uma estradinha também que não é nenhuma Brastemp, né? Não, de forma alguma. Tem os túneis de pedra bonitos pra caramba. Exatamente essa. Exatamente essa. Bom, vamos continuar abrindo a caixinha de Pandora aqui. É interessante que muitos não vão entender o que não é uma Brastemp, porque essa propaganda é velha. Né? Só pra falar, né? Pensei que era a caixa de Pandora. Não, a caixa de Pandora também. Olha aí a imagem das barras de controle do reator. Eu gosto dessa cor aí, né? É meio fantasmagórica. Não, isso é maravilhoso, né? Esse azul irradiação, né? Parece. Sim. Dá já um clima nuclear. Vai contando aí, desculpa. Não, mas mudamos o assunto para o transporte, mas até para você operar essa própria usina, quando nós começamos a montagem de Angra 3, e que seria inaugurada 6 a 7 anos depois de quando começamos, a equipe selecionada para operar já estava estudando. Nossa. E é uma preparação que dura muitos anos, sob diversos aspectos. Eles têm preparação de uma infinidade de assuntos e de situações possíveis, ou seja, não é porque você concluiu, não, eu estou preparado para operar. Não. Os mais antigos vão te treinar ainda durante vários anos naquela operação. Fiquei impressionado com essa escala, com essa cadeia para a formação de pessoas.
E até porque todo mundo que trabalha lá dentro, periodicamente passa por treinamento de segurança, de normas e etc. Tem uma frase que eles usam lá, simplesmente sensacional. Dentro da usina nuclear, tudo é permitido. Menos. Desde que autorizado. Simples assim. Tudo é permitido desde que autorizado. Bom, então, isso por si só já demonstra a rigidez e a quantidade de regras, de normas e de níveis de segurança que tem que se obedecer. Não, tem que ser proporcional ao que se está lidando, né? E é alguma coisa realmente... E essa inclusive, é a principal razão pela qual a energia nuclear seja uma energia limpa, ela é mais cara do que os outros tipos gerados no nosso mercado por conta de toda essa estrutura de segurança. Mas é uma energia absolutamente limpa. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Bom, e aí então, essas são as varetas que... De controle. As barras de controle lá, né? Isso. E por último, temos aqui a imagem da piscininha, não é isso? Ali do lado é a piscina. E pode até parecer que essa foto esteja na vertical, mas ela está na horizontal, né? E então todo o material irradiado da usina é armazenado nessa piscina aí ao lado. E embora já exista tecnologia para se recuperar isso, aqui no Brasil, como nós somos produtores de urânio e nós fazemos o enriquecimento do urânio 238 para o 235 para montar todo esse combustível, para nós ainda é muito mais barato colocar combustível novo do que reciclar isso daí. Mas tudo isso está sendo devidamente guardado e no momento oportuno vai ser reciclado. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta, talvez eu volte um passo. Essas barras de controle, elas também têm vida útil, são substituídas? Eu acredito que elas têm vida útil. Vou ser bem sincero, eu nunca fiz esse tipo de pergunta, mas eu acredito que também tenham, já que elas absorvem os nêutrons quando necessário. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que naquele vídeo, voltando galera, tem o link na descrição, né? Para poder ver o processo inteiro, que é a troca do combustível. Em algum momento, essa piscina inunda essa sala, não é isso? Isso. Para garantir que não vai dar nenhum problema durante a substituição, não é isso? É o que eu imagino. Porque eu nunca pude participar diretamente de nenhuma. Perfeito. Então, talvez que bom, né? Que tu tá aqui com a gente. Cadê o contador Geiger, né? Exatamente. Caramba. E essa piscina, a água dela é rica em químicos também, né? Como tu comentou, para estabilizar isso. Tu falou boro, Sim, né? ela deve ter boro diluído, né? Para impedir que qualquer reação se inicie espontaneamente lá. Legal. Eu não sei em que momento poderia colocar, mas tu contou pra gente também uma questão sobre, acho que era sobre Angra 1, que já tinha mais tempo e tal. E aí foi feita toda uma tratativa com esse combustível, enfim, já usado. Eu não sei se é o melhor momento desse episódio tu colocar isso, mas fique à vontade, porque foi bem legal, né? Na realidade, o prazo de operação de Angra 1 era até junho de 2024. E aí, quando a primeira vez que eu ouvi falar desse assunto lá dentro, porque lá se conversa sobre tudo, né? Especialmente quando você almoça ou coisa que o valha, ou na época de fazer exames médicos, você acaba encontrando operadores de outros lugares, que nem eram prestadores de serviço como nós. E aí, nessas conversas que a gente fica sabendo disso tudo. E então, o problema dessa vida útil de Angra 1 não eram os equipamentos, mas sim a capacidade da piscina de armazenar material irradiado. A piscina ficaria completa em junho de 2024, embora ela tivesse condições de continuar operando. Razão pela qual a Eletronuclear providenciou todo um sistema de
armazenamento a seco desse material irradiado. Foi contratada uma empresa especializada no assunto, que fez retirada, eu não sei se foi total ou parcial, do material irradiado da piscina de Angra 1. Isso tudo foi encapsulado com chumbo, concreto e coisas do gênero, e estão armazenados em uma área seca agora, para liberar espaço na piscina. E com isso, a Angra 1 recebeu da Comissão Nacional de Energia Nuclear a autorização para operar, se não me falha a memória, por mais 20 anos. Olha que legal. Porque a usina tem condições de operar, o problema era só Sim. o depósito de material irradiado. Que legal, que legal. Espetacular. Uma sobrevida Sim, de 20 anos, né? Que é bem-vinda. Sim, sim. Bom, dou sequência aqui, Henrico. Sim. Por que as pessoas têm tanto medo de acidentes nucleares, Neto? As usinas brasileiras são seguras? Como é que é? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Bom, na realidade, as usinas brasileiras são seguras. Nós nunca tivemos nenhum acidente com o vazamento de radiação nuclear nas nossas usinas. Já ocorreram alguns outros tipos de acidentes com equipamentos? Sim, já ocorreram. Que um deles, inclusive, precisou parar a usina durante alguns dias para reparo de uma peça, o que impacta a geração no sistema, mas nada relativo à área da contenção de material nuclear. Angra 2, inclusive, é considerada uma das usinas mais seguras do mundo. E acho que valeria a pena para quem passar na região, ao lado das usinas, cerca de 500 metros, para quem vai de Paraty, uns 500 metros antes de chegar à entrada das usinas, ou quem vem de Angra, uns 500 metros depois da entrada, tem o Observatório Nuclear, que é um local para visitação pública, onde há não só exposição de varetas e todo esse material, inclusive uma maquete das próprias usinas, mas como também vídeos explicativos sobre tudo e especialmente do quanto do apoio das usinas nos aspectos de meio ambiente local, não só na área de floresta, na área do mar, como também na área de pesca. Que legal. Não, esse passeio deve ser muito bom, né? Eu já vou colocar no meu roteiro de viagens aqui, parar nesse lugar para conhecer um pouquinho mais. Vale a pena uma parada de 1 hora e meia, pelo menos ali, para conhecer e ter a visão ao vivo disso que nós vimos aqui. Você tem a visão do mirante lá. Que legal, que Muito legal. bom. Deve ser fantástico. Bom, mas nem tudo são flores, né? Sim. Essa obra, ela é antiga, né? Já deveria ter sido finalizada, não finalizou, tem custos de manutenção de tudo rolando que são bastante expressivos, né? Parece que teve uma boa notícia agora que uma empresa estaria pegando a concessão, né, para tocar o projeto. Mas conta um pouquinho desse histórico, desses problemas todos que houveram. E é Brasil, né? Isso é bem Brasil, né? Bom, na realidade, o que houve foi que, em decorrência da Lava Jato, algumas empresas que trabalhavam lá, que foram atingidas por essa operação, e por essa razão, a própria construção e montagem da usina Angra 3 foi mais uma vez paralisada. Ela já tinha sido paralisada anteriormente. Já tinha sido paralisada anteriormente, se começou e não se deu continuidade. E ao longo desses anos todos, ficaram fazendo a preservação dos equipamentos que foram comprados junto com Angra 2. Inclusive, tive a oportunidade de acompanhar um professor universitário alemão na área de energia nuclear que, vindo passear em Paraty, ele fez questão de visitar a usina e a superintendência concedeu o acesso dele lá.
E ele ficou absolutamente impressionado com a qualidade da preservação dos equipamentos que estão lá, que ele falou, eu nunca vi isso na minha vida, isso aqui está parecendo equipamento que acabou saindo de fábrica. Então, ou seja, é um serviço muito bem elaborado. E, mas com a paralisação da obra, aquele canteiro que tinha 3.000, 4.000 pessoas diariamente se tornou um deserto. Tive o desprazer de chegar uma manhã e ser recebido por um policial federal, absolutamente tudo estranho, o pátio onde deveriam estar lotado de ônibus dos trabalhadores estava vazio, e ele... conta essa história. O portão de Angra 3 fechado, parei o carro na frente, saiu um policial federal, olhou o emblema do carro na porta, pediu para eu me identificar. O que você faz aqui dentro? Eu sou o gerente da equipe de fiscalização, da supervisão de montagem, elétrica, mecânica e de automação. Assim, sinal, abra, por favor, entre e aguarde na sua sala. Foi uma sensação assim, será que eu estou entrando numa prisão? Será que eu estou entrando aonde? Meu Deus. Bom, o lugar de trabalho normalmente ganhou outra sensação, né? Bom, e claro, apenas de passagem, óbvio que todo mundo até imagina que algum tempo depois apareceu gente nas salas de todas as empresas que prestavam serviço lá. Não levaram, mas copiaram o que tinha em todos os computadores. Não mexeram nos nossos celulares, mas nos computadores sim. E o que embasou toda a investigação posterior. Mas nós, como éramos só prestadores de serviço, nós não tivemos nenhum envolvimento e não fomos envolvidos com absolutamente nada. Mas aí foi uma frustração geral, porque aquilo que vinha num crescente, num entusiasmo de colocar essa usina para operar 2, 3 anos depois, simplesmente foi reduzido a nada. E aí, a Eletronuclear fez licitação, contratou uma empresa para fazer a preservação de tudo aquilo que já estava construído e de tudo aquilo que já estava instalado. Porque ao longo desse tempo de construção, outros equipamentos também que seriam aplicados foram sendo recebidos pela usina, como por exemplo os transformadores de elevação da tensão de energia que já estão instalados na frente do prédio das turbinas e geradores lá. E então toda essa preservação desses equipamentos que já estão instalados lá precisa ser feito. Como vocês viram na imagem, o edifício de contenção, que não estava terminado, ele está aproximadamente 55%, 60% de concluído, foi montado uma cobertura tipo circo, para preservar o que tem dentro. E o nosso trabalho se resumiu a isso, a ficar fiscalizando essa manutenção. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem um equipamento lá num determinado... Tudo isso é absolutamente catalogado. Tem banco de dados disso tudo. Então pega, sei lá, o motor de não sei o quê. A cada 3 meses precisa girar esse motor. A cada 3 meses tem alguém que desembala aquilo, tira sílica gel, etc. tal, conecta, bota aquilo para girar num sentido, girar no outro, não sei o quê, embala tudo no sílica gel, lacra aquilo tudo. Isso é um trabalho assustador, mas é o que vai garantir no futuro, quando a Eletronuclear, não mais, mas quem for o responsável pela operação daquilo, demonstrar que a preservação de equipamentos e instalações foi feita de forma adequada e que a usina pode sim receber a licença de operação. Legal. Fantástico, né? Fantástico. É uma pena, né, que estamos se gastando um dinheirão para deixar o negócio parado, porque Brasil é Brasil, né? Sim. Só usando alguns números aqui, 2 números que na hora que eu estava saindo de lá, que foi em setembro de 2017, 2 números que ouvi falar lá dentro, não posso afirmar que sejam verdadeiros ou não, mas vale só como ilustração. A fonte pode ser segura, né? Tava lá dentro. Vale pelo menos como ilustração. À época,
para se desmontar tudo o que foi feito, havia um orçamento de 12 bilhões de reais. Para se concluir o que faltava, precisava de um orçamento, era um orçamento de 16 bilhões de reais. E eu simplesmente disse, como cidadão, eu prefiro gastar mais 16 bilhões e ter uma usina operando do que gastar mais 12 e não ter nada. E não ter nada, exato. Gasta 12 para dar para trás, né? Exatamente. Parece aquela piadinha do louco, né? Que vai fugindo, não sei o quê, quando tá quase chegando, fala, cansei, vou voltar. Vou voltar, exato. Exatamente. É mais ou menos isso, gente. Boa. Excelente. Bom, É isso, Neto? É isso. Mais uma vez, muito obrigado. É surpreendente, né? Essas histórias, como funciona. espetacular. É espetacular, obrigado. Bom, imagina, para mim que sou civil, tudo isso daqui é maravilhoso, é encantador, é muito legal de a gente ter acesso a esse tipo de informação. Vi de um profissional como você, né, que trabalhou imerso nisso aí, ainda bem que você não é verde. Então, muito legal. Então, assim, adorei te receber aqui de novo. É uma honra estar te recebendo aqui. Galera do canal, perguntem, questionem, se inscrevam no canal, mandem questionamentos. A gente pode, né, até te repassar, né, para você mesmo responder as perguntas da galera. Desde que eu saiba, hein? Não, com certeza. Então, acho que era isso. Só agradecimentos. Se quiser colocar algumas considerações finais, fique à vontade, Henrico. Não, pra mim tá de boa. Eu, mais uma Obrigado vez, de quero novo. agradecer pela oportunidade e por ter ter sido alçado à categoria de colaborador. Lógico. Eu já era inscrito no canal e fico feliz de ter sido alçado. Legal. Gostei muito desse papo e se um dia tiverem a fim de algum outro papo, estamos à disposição. Muito obrigado. Vamos sim. Valeu. Obrigado, até a galera. próxima.